E aí galera, tudo bem? Para quem não me conhece, o meu nome é Bruna Olson Cunha e as pessoas que já estão inscritas no meu canal, eu agradeço pela repercussão que vocês têm me dado, pelas críticas positivas e também construtivas que vocês têm me dado, e as novas pessoas que estão aqui, que caíram de paraquedas, que querem buscar um pouco de conhecimento, eu agradeço também por estarem aqui hoje e assistindo esse vídeo. O assunto que eu vou falar hoje é referente às taxas da B3. Por que eu vou falar dessas taxas? Nos outros vídeos, eu já expliquei que as taxas que a B3 cobra de nós são as taxas de emolumentos e de corretagem, que são as taxas conforme a tabela que eu disponibilizei recentemente no meu canal e que eu também disponibilizei nas minhas planilhas nos outros vídeos. E por que eu estou fazendo esse vídeo? Porque a B3, antes, para nós consultarmos essas taxas, a gente tinha que acessar esse link aqui. A gente vinha nas opções e fazia as nossas consultas. Era uma maneira fácil, prática e não tinha problema nenhum. Porém, a partir do dia 28/2, esse site ele foi desativado, fazendo com que a gente só conseguisse fazer as nossas consultas através do site da B3, que é esse site aqui. Aí até aí, tudo bem, ok, beleza. Vamos fazer as nossas consultas. Mas quando eu consegui localizar o site de consulta tanto para índice quanto para dólar, eu me deparei com uma tabela a qual não batiam os cálculos de acordo com minha nota de corretagem. Tinha uns valores aqui, eu não consegui entender, eu achei uma maneira complexa, e aí eu fiquei com alguns pontos de interrogação. Eu pensei, tá, as taxas elas atualizaram, ok. E o site também atualizou, beleza, até aí ok. Mas e agora? Como que faz? Qual que é a base de cálculo, né? Com que eles se baseiam ou com que eu posso me basear para eu chegar nesses valores que as corretoras estão me cobrando? Por quê? Hoje em dia tem muitas pessoas que eu vejo em grupos de Facebook, WhatsApp, em Telegram, em qualquer lugar, eu vejo pessoas reclamando das corretoras, falando, a corretora tal, fuja dessa corretora porque elas fazem umas cobranças absurdas, não sei o que, não sei o que. Aí eu paro e penso, não falo, só penso. Eu penso o seguinte, ok, essa pessoa ela correu atrás de informação? Ela sabe se realmente a corretora está cobrando errado ou não? Porque é muito fácil a gente ver uma cobrança alta na nossa nota de corretagem e não entender aquilo e julgar aquilo como se fosse uma cobrança abusiva. Então, assim, já dizia aquela frase, né? Contra fatos não há argumentos. Eu sei que se você for questionar com a tua corretora, eles vão ter um monte de argumentos para falar, ó, foi cobrado dessa forma, dessa forma, e é por isso que você foi cobrado desse jeito. E se você não tiver munido de informação, como que você vai poder questionar? Como que você vai poder saber se aquilo tá certo ou não? Então, antes da gente julgar o livro pela capa, da gente falar, não, peraí, eu tô sendo cobrado errado, a gente precisa entender como que tá sendo cobrado. Esse é o intuito desse vídeo, eu explicar para vocês como que eu consegui chegar nessa fórmula de cálculo para entender de fato como que estava sendo feita a cobrança dessas taxas na minha nota de corretagem. E isso serve tanto para o índice quanto para dólar no day trade, tá? Relacionado a mini contratos. Para vocês poderem consultar aqui esses links atualizados, vocês não precisam se preocupar que eu vou deixar todos eles disponíveis na descrição do vídeo, tá bom? Vocês vão utilizar para o índice apenas o site da B3. Para fazer as consultas do dólar, vocês vão precisar de duas buscas. Primeiro, vocês vão utilizar o site da B3, que vocês vão utilizar as tabelas, e vocês vão precisar consultar o PTAX de venda do dólar direto no site do Banco Central, que é esse link aqui. O PTAX ele vai de venda, então ele é o fechamento do dólar, a cotação, né, de fechamento do dólar em determinado dia, em determinada data. Para você poder fazer o cálculo da B3 que eles pedem, você tem que utilizar o PTAX de venda referente ao último dia do mês anterior à negociação do contrato. Ou seja, se eu estou fazendo as minhas transações no mês de abril, eu vou ter que consultar o PTAX do dia 31 de março, porque foi o último dia do mês anterior às minhas operações, tá bom? Então, o que você vai utilizar, né, para a base de cálculo do índice? Você vai abrir esse link, nesse link você vai arrastar aqui para baixo, você vai utilizar como base essa primeira tabela, que é emolumentos e taxa de registro. Você vai pegar essa aqui de emolumentos e componente variável, que é essa coluna aqui. Essa de componente fixo você pode esquecer, porque ó, para mini contrato é isento, então você nem considera esse cálculo. Políticas de incentivo, você vai utilizar mini contratos, 21% do custo unitário calculado para emolumento e taxa de registro, e também você vai utilizar essa tabelinha aqui de day trade, que você vai fazer uma redução desse custo. Beleza? Então, eu coloquei aqui só para ficar mais fácil de vocês visualizarem. E além disso, eu fiz uma planilha, como sempre, eu adoro fazer planilha, para a gente poder fazer esse cálculo de forma mais assertiva, tá bom? Como que funciona a fórmula?
Para você poder calcular esses custos do índice, né, você vai utilizar as seguintes fórmulas. Para a taxa de registro, você vai fazer custo unitário da taxa de registro vezes o custo unitário em porcentagem menos a redução em porcentagem. Para você fazer emolumentos, você vai fazer emolumentos igual custo de taxa de emolumentos vezes custo unitário em porcentagem menos a redução em porcentagem. Toda vez que a gente faz um exercício de matemática, a gente tem lá x igual a A mais B. A gente tem que primeiro saber quanto que é A mais B para descobrir o valor de x, não é isso? Então é a mesma coisa aqui. Para a gente descobrir a taxa de registro e emolumentos, a gente precisa saber quais são os outros componentes que compõem a fórmula, óbvio. Então você vai lá e volta para a tabela. Esse ADV... Se você consultar aqui no glossário, ó, ele diz aqui que é o volume médio diário negociado. Eu acredito que ele tem alguma relação com a quantidade de contratos que você opera. Então você vai pegar uma média desses contratos. Se a média de seus contratos operados for superior a 50, você pode estar tentando utilizar esses outros dados que tem aqui na tabela, tá? Como a quantidade que eu estou utilizando e que as pessoas que vêm me consultar estão dentro da casa de 1 a 50, essa média de contratos, eu nunca utilizei os outros dados, mas eu acredito que vai dar certo da mesma forma. Então, como que vai funcionar? Eu fiz aqui a minha planilha, tá? Eu fiz a cópia daquela tabela do índice, também a tabela do dólar. Aqui eu peguei aquela tabelinha de redução e também eu coloquei aqui o cálculo, que já vai me dar automaticamente a fórmula. E também o custo unitário de 21%. Como que vai ser minha fórmula, né? O que eu vou precisar de dado? Eu vou precisar da taxa de registro. Então, se eu estou utilizando essa região aqui, qual que vai ser minha taxa de registro? Para eu descobrir, né, quanto que a corretora ela tá me cobrando. Eu coloco 1,22 e se ele tá de 1 até 5, eu coloco a redução de 35%. Ele vai me dar o custo aqui de 17 centavos. Se eu quero saber o emolumento, eu coloco 63, ele também está dentro aqui, 35%, e ele me dá o 0,08. Eu não sei por que motivo a B3 ela não está arredondando esses números, está fazendo só a primeira e segunda casa decimal. Então eu considero isso porque é o que efetivamente vem cobrado na minha nota de corretagem. Então se você voltar aqui, você vai colocar os cálculos, taxa de registro 1,22 vezes 0,21 menos 35%. Ele vai te dar 0,17. Emolumentos 0,63 vezes 0,21 menos 35%, que dá 0,8. Agora que a gente conseguiu entender de onde veio aquele custo de taxa de emolumento e de registro, vamos fazer um cara crachá com a nossa nota de corretagem. Em vídeos anteriores eu já expliquei como que funcionam as cobranças de corretagem, taxa de emolumentos e taxa de registro, porque como que funciona a nossa nota de corretagem? Eles pegam a entrada e a saída de operação. No nosso sistema, no nosso relatório de performance, a gente tem lá a quantidade de operações e a quantidade de contratos operados. Então, por exemplo, nesse caso aqui, eu fiz 2 operações. Dá para ver aqui, ó, uma entrada e uma saída, uma entrada e uma saída. Como eu fiz 2 operações com um contrato em cada operação, eu vou pegar a soma de contratos operados no dia. Então, se eu fiz as minhas 2 operações com contrato, minha soma é 2, óbvio. Aí, partindo para a fórmula, emolumentos é igual a taxa de emolumentos vezes a quantidade de contratos operados no dia vezes 2, entrada mais saída. Aí você vai fazer aqui, ó, emolumentos 0,08, que é a taxa que a gente já descobriu, vezes 2, porque são os contratos operados referentes às 2 operações que eu fiz, e vezes 2, que é referente entrada e saída de operações. Tudo isso dá igual a 32 centavos, que é exatamente esse valor que está aqui. Taxa de registro, 0,17, que foi o valor que a gente descobriu, vezes 2 contratos operados no dia, referente às 2 operações com um contrato, vezes 2, entrada e saída da operação. Tudo isso dá igual a 68 centavos. Simples e fácil desse jeito. Então, depois que a gente descobre isso, fica muito mais fácil, né? Para a gente poder analisar uma nota de corretagem para ver se está certo ou não. E daí, se tiver errado, a gente poder argumentar com a corretora. Partindo para o dólar, você vai fazer a mesma premissa que o índice. Você vai entrar nesse link aqui. Vai acessar esse link, vai para baixo. E o dólar, diferente do índice, ele está aqui, ó, como dólar, né? O S. Você vai utilizar essa tabela. Aqui também é isento, componente fixo. Nas políticas de incentivo, ao invés de 21% que é para o índice, você vai utilizar 22% para o dólar. E aqui tem essa tabela aqui, que é a redução. E agora a gente tem que consultar o PTAX,
que é a cotação de fechamento do dólar em uma determinada data, que nesse caso é dia 31/3, porque as operações estão sendo ocorridas no mês de abril. Por isso que eu vou fazer no dia 31/3. Vocês vão clicar nesse link, ele vai abrir essa tela aqui para vocês. Se vocês colocarem dia 31/3 de 2020 para 31/3, ele vai aparecer essa mensagem aqui, ó. A data inicial deve ser menor do que a data final. Eu já cometi esse erro, então já estou falando para vocês para não cometerem o mesmo erro que eu. Então vocês podem colocar um dia anterior. Dia 30/3 a 31. Aqui você mantém dólar dos Estados Unidos da América. Então, pesquisar e ele vai aparecer aqui, ó, dia 31/3, o PTAX, compra ou venda? Venda. Vocês vão pegar esse número aqui, não esqueçam, 5,1987. Aí, como que funciona o cálculo do dólar? Ele é um pouco diferente do índice. Você vai fazer o quê? Para a taxa de registro, você vai fazer o PTAX de venda, que é aquele 5,1987, vezes o custo da taxa de registro, que está em dólar, vezes o custo unitário em porcentagem, menos a redução em porcentagem. E para emolumento você vai fazer a mesma coisa, você só vai substituir, ao invés da taxa de registro, você vai colocar a taxa de emolumentos vezes o custo unitário menos a redução. Para você poder descobrir, então, qual que é a sua taxa de registro e emolumentos, você precisa descobrir quais são esses dados, né? Da onde a gente extrai. O PTAX em 31/3 a gente já sabe que é 5,1987 e taxa de registro e emolumentos, custo unitário a gente já sabe que é 22%, redução eu coloquei aqui 5%. Vindo agora para a minha planilha do dólar, eu deixei ela reduzida porque quem que vai passar de 10 mil, 15 mil contratos, né? Então eu deixei ela dessa forma. Eu acredito que a grande maioria vai ficar nessa faixa aqui, tá? Então, como que vai ser a nossa base de cálculo? Eu vou colocar 0,37 para descobrir os emolumentos. Vou colocar minha redução de 5% e vocês não podem esquecer dessa informação aqui, tá? Quanto que é o PTAX do dólar? Era 5,1987. Ele vai fazer aqui, ó, 0,40 centavos, que ele bate 100% com aquela planilha que eu já disponibilizei. Aí eu quero descobrir qual que é a taxa de registro. Eu coloco 0,68, redução de 5%, 0,74 centavos. Então aqui na nossa tabela de cálculos, para a gente poder descobrir a nossa taxa de registro, a gente fez o PTAX de venda, vezes 0,68, que é a taxa de registro, vezes o custo unitário em porcentagem, que era 22%, menos a redução de 5%. Chegamos ao valor de 74 centavos. Para emolumentos, a mesma coisa, substituindo somente esse valor aqui, que é referente à taxa de emolumentos, que deu esse resultado aqui. E agora, para a gente poder confrontar os nossos dados com a nota de corretagem, dá para a gente analisar aqui que a gente fez duas operações também, tá? Uma entrada e uma saída, uma entrada e uma saída, e a gente só vai substituir nas fórmulas. Então, emolumentos é igual a 0,40, que é a taxa de emolumentos, vezes 2 contratos, porque foram duas operações com um contrato cada, vezes 2. Tudo é igual a 1,60. Taxa de registro é igual a 0,74, que foi a taxa que a gente já descobriu, vezes 2 contratos, vezes 2, tudo isso é igual a 2,96. É muito comum que pessoas que operam dólar e índice tenham uma dúvida muito grande, né? Ai, Bruna, meu Deus, mas como é que eu vou separar porque na nota de corretagem não vem separado? Realmente, não vem mesmo. Então, vocês vão ter que ter um cuidado maior para vocês poderem calcular. Mas assim, não é um bicho de sete cabeças, é só você poder separar as coisas, quem é filho de quem. Então, se você, por exemplo, nessa nota de corretagem, fez duas operações com um contrato no dólar e uma operação no índice, então você vai fazer fórmulas separadas para cada um. Para o índice, 0,08 centavos, porque ela faz parte da minha tabela, vezes 1, porque foi um contrato, uma operação com um contrato, vezes 2, que é referente à entrada e saída. Esse me deu 16 centavos. Taxa de registro é 17 centavos, vezes um contrato, vezes 2, que é entrada e saída, ela me deu um custo de 34 centavos. O dólar, eu fiz duas operações com um contrato. Então, é 0,40.2.2, é igual a 1,60. Taxa de registro é igual a 0,74, que é o que a gente já tem, vezes 2 contratos, porque foram duas operações com um contrato, vezes 2, que é a entrada e saída dessas duas operações. Tudo isso me deu o equivalente a 2,96. Então, eu pego agora, que eu já tenho esses resultados separados, e eu somo eles. Então, me deu 0,16 aqui e 1,60 no outro é igual a 1,76. Ó, 1,76 aqui. E 0,34 de um mais 2,96 de outro igual a 3,30. É isso, gente. Pronto.
Parece bizarro, né? Depois que você aprende, mas é desse jeito. Então, se você faz muitas operações no dia, é claro que você vai ter um pouco mais de trabalho. Mas a partir do momento que você aprende, não fica tão difícil depois de você poder analisar, né? Eu acredito que tem muita gente que sai do vídeo antes que ele acabe, então eu quero que vocês vejam essa parte porque é uma parte muito importante nesse momento que eu tô passando na minha vida, né? A frase que eu deixei é: o grande segredo para a plenitude é muito simples, compartilhar. É isso que eu tô fazendo com vocês agora. Eu tô compartilhando o quê? O meu conhecimento. Eu acredito que a palavra compartilhar, ela é muito importante. Seja ela compartilhar dinheiro, comida, atenção, carinho, amor, compartilhar. E no meu caso, eu tô compartilhando conhecimento. Eu sei que o meu retorno vai vir um dia. Eu vou ter a minha recompensa. Seja ela em dinheiro, seja ela em reconhecimento, seja ela do jeito que for. Eu sei que a recompensa vai vir. E nesse momento, eu quero poder compartilhar tudo aquilo que eu sei com vocês. E é por isso que eu tô fazendo isso. Porque eu já paguei, já investi bastante em conhecimento e vou continuar investindo. E muito desses investimentos que eu fiz não deram o retorno esperado que eu queria, né? Eles não atingiram a expectativa que eu estava criando. E eu continuei com as dúvidas que eu estava. Participei já em vários grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook. Já questionei muitas pessoas que tinham muita influência. Até eu julgava que elas poderiam ser acessíveis, né, mas não foram, ou talvez não tinham um conhecimento que eu esperava que tivesse. E com base nisso, né, eu fui atrás. Eu sou uma pessoa muito curiosa, eu sempre quis pesquisar, eu sempre quis entender, eu sempre quis ter um controle do todo para eu entender tudo que eu estava fazendo. E como eu não consegui isso de forma fácil, eu não gostaria que vocês passassem pela mesma dificuldade que eu passei. Diferente de muitas pessoas que cobrariam por esse tipo de conhecimento, eu estou fornecendo eles para vocês aqui no YouTube. Então vocês podem pegar tudo aquilo que é importante para vocês e utilizar no dia a dia. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. E eu espero também contribuir com mais vídeos aqui no canal, tá bom? E até mais!